vez. Bom dia, meus amados irmãos. Eu estou aqui com a apostila que eu mandei para o grupo da igreja no WhatsApp. Depois de muitos anos que eu tinha colocado na internet essa apostila, ela faz parte, é um pedaço do meu trabalho que foi feito há uns 10 anos atrás para o concílio. É a parte que trata da doutrina do homem. Naquele trabalho que eu fiz, na minha pesquisa ali, preparando, acabei fazendo um excesso, né? Entrei a fundo aqui na questão do homem, descobri algumas coisas interessantes e coloquei naquele trabalho do concílio. Então esse material eu coloquei no grupo do WhatsApp em PDF, porque depois de muitos anos eu consegui recuperar o desenho, né, as letras na língua original, no hebraico e no grego. Então na internet até então estava sem as letras originais e aí ficava um pouco difícil de analisar. Então agora esse material está lá. Eu estou pensando, eu acho que eu vou fazer uma impressão de mais algumas apostilas dessa, para que os irmãos tenham esse material como uma revistinha base para o entendimento das aulas que a gente está tratando aqui. Essencialmente, ele tem aqui os versículos, né, bíblicos e a análise dos versículos nas línguas originais, tratando da questão da alma, do espírito, da criação do ser humano, né, e da questão da imortalidade. Então tudo aquilo que a gente já abordou, não tem nenhuma novidade, mas ele serve de base bíblica. Eu vou colocar, já coloquei na internet, vou colocar também associado aos nossos vídeos das aulas da Imago Dei, mas também eu acho que eu vou entregar aqui para os irmãos. Já vou passar aqui para os irmãos darem uma olhada no que eu estou falando. Tem as letrinhas aqui em vermelho, né? Mostra o português e mostra o hebraico, né? E aí tem as palavrinhas diferentes que os irmãos vão ver. E aí mostrando então para os irmãos, vou entregar aqui para o irmão Luiz, depois o irmão passa para os outros. Tá bom. Tá? Então, o que eu gostaria é que os irmãos realmente lessem esse material, enquanto a gente está dando as nossas aulas. E, como eu falei, é a mesma coisa do que eu já falei, mas se surgir alguma dúvida, alguma questão, pode trazer, né, para a aula, perguntar, e a gente vai tratar disso, tá? Então esse material é uma base bíblica para as aulas que nós já temos dado, tá? Então aquela questão, é alma, é espírito, esse material responde provando por A mais B que tá faltando uma caneta aqui. Tá. Provando por A mais B que é a mesma coisa. Ô pastor, como é que eu vou fazer aqui? Pode passar para os outros irmãos verem. Tá. Tá bom? Tá. Pode mostrar para os outros irmãos. A parte 1, né? É a parte 1, né? Oi? É a parte 1, né? Não, isso daí eu não vou tratar. Isso daí é para os irmãos terem, para os irmãos lerem. São 20 páginas. Ler, estudar. Se tiver alguma questão, pode perguntar. Então eu não vou passar hoje. É agora, pode mostrar para os irmãos. Tá bom. Pode mostrar. Entendi. Tá? Pode deixar cada um folhear, ver o que é. Que eu quero que os irmãos fiquem curiosos, que os irmãos achem interessante, e aí depois eu vou entregar para os irmãos leiam, estudem, e se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode trazer. Agora nós vamos para a aula, continuando as aulas que a gente tinha já começado. Como eu falei, então, a aula de hoje é justamente sobre essa questão, né? Então é Imago Dei, e aí quebrou ali, né? E aí a gente pode falar que a Imago Dei está
quebrada. Que ela sofreu uma ruptura, tá? Então, eu vou tentar explicar nessa aula, entrando um pouco mais a fundo na questão da queda, na questão do pós-queda, das transformações que ocorreram com a Imago Dei, né? No momento, então, que ela é afetada pelo pecado, né? Então, nós vamos falar aqui em ruptura, né? Uma palavra muito conhecida, né? Uma ruptura, né? Uma quebra, uma transformação que acontece. Um desenho interessante para a gente começar aqui. Imagina que aqui tem um rosto, né, de uma pessoa, e esse rosto ele era simétrico, então tinha aqui a sobrancelha, só que agora ficou assim, né? Um olho aqui, o nariz estava aqui, o outro nariz aqui, né? A boca aqui e a outra boca aqui, como se tivesse vindo um corte e desalinhado o rosto, a face. E foi isso mesmo que aconteceu conosco, tá? O nosso corpo físico, estou falando agora de ciência, você pode ir no espelho e você vê, um lado do seu corpo é maior do que o outro, tá? Então você não tem a simetria perfeita, você não é mais perfeito. Então, às vezes a mulher vai no espelho, se olha no espelho e fica incomodada e quer ir para o médico e quer ajustar as coisas, né? Principalmente a mulher que é mais sensível, consegue perceber essas coisas, ela sabe, né, do que eu estou falando, né? Aí fica buscando o lado fotogênico melhor, né? Fica, né? Aí existe o tal do Photoshop. Quando você vê a pessoa perfeita na internet, é Photoshop, porque o ser humano, ele é torto, né? Ele é desalinhado, ele é imperfeito. Então, isso é consequência do pecado. Então a Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, Deus criou e ia criando e ia falando, e viu Deus que era bom. Quando ele terminou a obra dele, ele falou, e viu Deus que tudo era bom, ou seja, era perfeito. O mundo era perfeito, ele era harmonioso. Deus fala lá que criou, fala para o homem, animais, certo? Vão comer as árvores, as plantas, o matinho, né? E vocês, homens, eu tenho dado todas as árvores frutíferas, né? E algumas ervas e tal. Então, assim, todos nós, seres humanos e animais, toda a criação era vegetariana. É o tal do vegano, né? É todo mundo vegano, não tinha esse negócio de comer carne não, nem ovo, nem nada. Deus criou o mundo assim, não existia violência, não existia derramamento de sangue. Isso daqui surge com o pecado. Então todo mundo era vegetariano, era vegano, né? Nada de comer outros animais. O mundo vivia em harmonia. Não existia inimizade entre o homem e o leão. Quando Deus ia criar a mulher, Deus chamou os animais, colocou eles em pares ali. Que animal mais feio que eu estou desenhando aqui. Então colocou os pares de animais, né? Então aqui tem o coelhinho aqui, aí aqui tem outro coelhinho, os pares de animais, e aí trouxe para o homem, e o homem via os pares de animais, passando um por um e dava um nome para os animais, e aí nessa
fileira, né? Era uma fileira, vamos dizer que era uma fileira, tá? Não sei como é que é exatamente. Ele foi dando nome aos bois, aos bichos, aos bois também, mas foi dando nome a todos os bichos. E o homem via, e o propósito de Deus didático, guardem essa palavra. Deus trabalha com didática, com ensino, certo? O propósito de Deus era fazer o homem refletir e ver que na criação todos os seres existiam macho e fêmea, mas o homem era sozinho. Então, depois disso, Deus pegou, fez o homem dormir, depois desse trabalho gigantesco, porque deveriam ser muitos tipos de animais diferentes. O homem dormiu, né? E aí teve alguém que já falou que aquilo dali foi assim, uma cirurgia. Então o homem caiu no pesado sono, uma anestesia, aí é retirada uma costelinha do homem, certo? Aí da costelinha do homem, o que Deus faz? Deus pega, faz engenharia genética, ele faz os músculos multiplicar, as veias e tal, né? E forma uma mulher. Outro dia eu falei isso aqui, aí a esposa do pastor Gretchen falou, mas você falou que Deus fez um bebezinho, fez uma menininha pequena, como que é isso? Né? Porque Deus entregou uma mulher para Adão. Eu falei, é um processo, né? É só uma ilustração, não é que ele fez uma menina, igual eu falei, fez a menininha crescer, né? Fez um bebezinho. Ele pode ter feito assim, vai saber se ele fez ou não, né? Depois fez ela crescer, amadurecer, ou se ele pegou e já esticou tudo, a costelinha lá, né? A costelinha, vamos fazer uma costelinha aqui. Costelinha, transformou numa pessoa grande. Tanto faz, certo? O importante é que Deus fez isso. E outra coisa importante que eu já falei nas aulas é que Deus, ele não fez o boneco de barro e soprou no boneco de barro e criou a mulher. O espírito que ele colocou aqui em Adão, certo? E ele tirou, esse espírito veio junto na costelinha, certo? Então vamos colocar aqui um fantasminha em volta, essa costelinha aqui estava com o espírito. E aí por isso essa pessoa aqui nasceu com o espírito já. Deus não pegou e soprou, criou um novo boneco de barro e colocou um espírito diferente. Então, um único corpo foi criado, um único espírito foi colocado nesse corpo, um pedaço desse corpo carregando essa essência vital, esse espírito, foi transformado numa outra pessoa. Então, a criação do homem, soprar o espírito, foi uma única vez, não foi feito para a mulher. E desse pedacinho aqui que saiu daqui, desse pedacinho aqui, né, da costela do homem, foi feita uma mulher, e essa mulher já tinha o espírito dentro dela, já tinha a alma dentro dela, já tinha aquela coisa espiritual dentro dela, né? E nesse material que eu entreguei para os irmãos vão ver que a palavra espírito, né? Alma, né? O que mais que a gente pode chamar? Vamos colocar em hebraico, ó, alma, né? Alma é o que em grego? Psique, certo? É pneuma, aqui, né, em hebraico, né, é nefesh, né, é ruá, é nechamá, certo? É tudo uma coisa só, não tem diferença, certo? Então essa essência espiritual que foi colocada no homem passou para a mulher, né? Através desse processo de clonagem. Mas aí é um passo para mostrar que seguiria, né? Porque até hoje, se Deus estivesse soprando fora de vida em toda criança que nascesse, sim. Então seguiu. Mas aí é que tá. Alguém falou na aula passada, foi o irmão Moisés, falou: a criação do homem foi especial. E eu falei, foi mesmo. Mas a Bíblia vai mostrar que é só ela que é especial. Todo o resto, ele é, por exemplo, quando criou o animal, tem o mar, apareçam os animais, aí aparece. Terra, produz a planta, terra produz. E o caso da mulher, nem falou nada, só tirou lá a costelinha e já fez um bonequinho de barro lá,
aumentou, né? Nem é mais bonequinho de barro, porque já é costela, né? Já é carne, já transformou na mulher. A propagação do poder de Deus. Essa propagação, então, a gente mostra nesse material aí também, que eu entreguei para os irmãos, que ele é ligado ao corpo. Então, por exemplo, se eu pegar uma célula do homem, igual faz hoje no hospital, certo? Pega uma célula da mulher, coloca num tubo de laboratório, mistura, dá uma chacoalhada aqui, dá um choquezinho, coloca na barriga de uma outra mulher, o que vai acontecer? Vai nascer uma criança. Por quê? Deus tem que colocar o espírito aqui? Não, porque já existe o potencial. O poder de Deus já está lá, já faz parte da natureza da criação. Então, antigamente se falava, eu vou clonar o ser humano, eu vou tirar aqui uma célula dessa pessoa aqui, e em vez de colocar um homem, tudo já vou colocar direto na barriga da mulher. Vai clonar o ser humano? Vai. Ah, mas é uma coisa errada, não é natural, então não vai ter alma. Vai ter sim, porque está ligado à natureza humana, à célula, tudo. O que vai acontecer, como você tirou de uma pessoa envelhecida, a célula ela vem com um marcador chamado telômetro. Esqueci o nome, mas ela tem um marcador genético de célula envelhecida. E quando você colocar uma célula envelhecida para nascer aqui, talvez esse clone, ele vai já envelhecer mais rápido do que o normal. Não vai ser muito perfeito não, certo? É o que acontece com a ovelhinha Dolly, de onde veio o nome do refrigerante, certo? Existe um refrigerante chamado Dolly por causa da ovelha Dolly, que foi feito lá nos anos 90, lá, a clonagem e tal. Então, o estudo já foi feito, já acontece. Ovelhinha Dolly tem alma? Tem, é um ser vivo, certo? Ser humano é ser vivo, mas não é sobre essas coisinhas aqui que eu quero falar sobre alma. Isso aí já chega de falar sobre isso. O que eu quero falar é que Deus criou um mundo perfeito, criou Adão e Eva, e aí então estava lá a Eva andando lá tranquilamente, apreciando as flores, e aí ela chegou perto de um lugar que tinha a serpente, e a serpente pegou e conversou com a Eva, e enganou a Eva comeu da fruta, entregou a fruta para o marido, e aí os dois tiveram aquele choque, eles perceberam que eles estavam nus, então eles ficaram com medo e se esconderam de Deus, e aí então Deus conversou com eles, vocês erraram, vocês erraram. Então, vocês pecaram. Vocês me desobedeceram. Eu falei para vocês que não era para comer desse fruto, porque no dia que vocês comessem desse fruto, vocês iriam morrer. E agora vocês comeram e vocês morreram. Para mim, eu já expliquei isso em várias outras aulas, nos vídeos, está aí, já há um ano atrás ou mais. Para mim, vocês morreram. Existe então uma ruptura, existe aqui uma perda, uma quebra do relacionamento com Deus, aquela relação de confiança entre Deus e o ser humano, aquela relação de amor de pai e filho acabou, e Deus deserda o ser humano, Deus expulsa o ser humano da sua casa, que era o paraíso, o jardim do Éden, e aí o ser humano então está no mundo agora, como se fosse um filho que foi posto para fora de casa e fala, agora você vai ter que se virar, é expulso de casa, se vira. Primeira ruptura entre Deus e o homem.
Segunda ruptura. Quando Deus vai falar com Adão, Adão, o que você fez, Adão? O Adão covardemente acusa a mulher dele. Foi a mulher que tu me deste. Segunda ruptura. Vamos colocar assim, tá? Pode ser que a ordem seja diferente, vocês vão ver em algum lugar por aí, não importa. Segunda ruptura, vamos colocar aqui que foi entre o homem e o homem, o seu próximo, certo? Então, inimizade entre o homem e a mulher, entre o homem e o homem, certo? O homem com o seu próximo. Terceira ruptura. Medo. Eu tive medo e eu me escondi. Um desequilíbrio emocional. Eu fiz o desenho aqui do rosto, que o corpo humano ficou imperfeito por causa do pecado. E a mente, a psique, a alma, o raciocínio, os sentimentos ficaram tortos, imperfeitos, ruptura para consigo mesmo. Eu estava vendo um vídeo na internet e lá tinha um padre ele falando em 4 rupturas. A quarta ruptura que ele falou foi com a criação. Porque não é porque eu sou assim bonita, assim inteligente, que eu não posso aprender coisas novas, né? Então ele abordou isso. Estava passando batido essa quarta ruptura, eu achei interessante o posicionamento dele. Eu já tinha isso na mente, mas não colocava como uma ruptura, né? Não tinha pensado nisso. Quarta ruptura, a ruptura com a criação. Os animais se tornaram inimigos do ser humano. Então agora o homem não pode chegar e passar a mão na cabeça do leão assim tão simplesmente, a não ser que ele crie o leãozinho dele, de criancinha, e aí talvez tenha alguma chance de ter um bom relacionamento com o leão. Se ele encontrar um leão no meio do mato, ele for passar a mão na cabeça do leão, ele vai perder a mão e vai morrer também, né? Depois, né? Primeiro vai perder a mão. Então, a terra, Adão, você estava muito fácil, Adão, era só pegar a fruta. O seu trabalho era administrar, não era ficar plantando, se desgastando, suando, não, era só de boa ali, só administrando. Agora, Adão, agora você vai ter que ralar, Adão. Você vai ter que plantar, a terra não vai te dar comida fácil, você vai ter que cavar, vai ter que plantar, vai ter que preparar a terra, vai ter que esperar a chuva, e aí, então, o Adão foi colocado fora do jardim. O jardim já estava tudo plantado. Na terra que o Adão foi colocado, ele ia ter que trabalhar naquela terra, né? Adão, ainda Adão, a terra vai produzir espinhos. Na hora que você for arar, que você for preparar o terreno, você vai se cortar, você vai sofrer, Adão. Mulher, você vai sentir dor. Você vai sentir dor. Você já sentia um pouquinho na hora de nascer a criança, já estava planejado isso, mas agora você vai sentir muita dor. Inimizade ainda. Mulher, o homem vai mandar em você. Ah, eu não gostei. Castigo da mulher, não tem jeito. Está na natureza. Entrou para a natureza. É a vontade de Deus? Não. Isso aí é o que? Consequência do pecado. Você ia fazer uma pergunta, irmão Moisés? Sim. É que eu nunca ouvi ninguém fazer uma pergunta dessa e as perguntas por quê? Por quê? Por quê? Por exemplo, Deus criou o jardim, criou o homem, a mulher, um lugar, vamos dizer, perfeito, que o pastor já colocou aí, não. E por que a presença do mal estava ali dentro? Sim. O jardim é perfeito, a criação é perfeita. Por que a presença do mal estava ali dentro? Então, e quem disse que era mal? Mas me enganou. Hã? Me enganou? Mentiu? Não. Aí
está falando da serpente. Isso, sim. Dentro do Tu jardim. pensando que está falando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na minha ideia, existia um limite do jardim onde o casal estava, e essa queda de Eva e Adão foi eles ter saído fora do jardim. Não, foi dentro. Porque não é possível, o lugar é perfeito. Então, o que acontece é o É a seguinte. presença do mal dentro do lugar O perfeito. que acontece? Algumas pessoas dizem que em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e Gênesis, capítulo 1, versículo 2, existe uma coisa secreta aqui, que é a guerra entre Deus e os anjos. E que aqui houve a queda do diabo. E aí o mundo foi destruído. Aí Deus vem nesse mundo destruído, que lá no hebraico diz que o mundo é, não é em português está era. Lá no hebraico está escrito que o mundo estava. Ou seja, ele se tornou sem forma e vazio, como se tivesse havido uma guerra nuclear, certo? E o mundo original tivesse sido destruído e Deus fosse fazer uma recriação. Eu não sou adepto dessa teoria, mas eu só estou citando porque é curioso, né? Então dizem alguns que aconteceu isso, que a terra estava sem forma e vazia. Lá diz que estava, porque Deus expulsou o diabo do céu. O diabo caiu como se fosse um meteoro na terra, matou os dinossauros e o mundo ficou destruído. E aí Deus vem e recria tudo, certo? Em cima do mundo destruído, e por isso o diabo estava lá no jardim, porque em cima da sepultura de